Estados Unidos. Vamos falar sobre Donald Trump. Ele faz hoje a primeira viagem do novo mandato. Ele visita áreas devastadas pelo furacão Helene, na Carolina do Norte, e pelos incêndios florestais na Califórnia. E eu vou falar com ela, estou com saudade dela, Priscila Asbeck, está lá nos Estados Unidos, vai trazer para a gente as informações sobre essa agenda de Trump. E aí, Priscila, alguns pontos, né? Carolina do Norte, o Trump nos recentes discursos sempre fazendo referência à Carolina do Norte, fez referência naquele comício da vitória no domingo na capital americana, também fez referência no dia da posse. E essa agenda de visita às áreas afetadas pelos incêndios já era uma promessa que ele fez também logo nesse início de mandato, que ele iria visitar a Califórnia, que é um estado governado por um democrata. Bom dia para você. Exatamente, Carol. Bom dia a você, a todos que nos acompanham. Saudades de você também, de ter você aqui por perto. Mas vamos falar então sobre essa primeira viagem de Donald Trump à Carolina do Norte, então, que é um estado pêndulo, mas que ele venceu durante as eleições e que foi afetada pelo furacão Helene, que deixou 230 mortos e foi considerado o furacão mais mortal desde o furacão Katrina em 2005. Depois disso, ele ainda vai seguir para a Califórnia para também falar sobre a situação que o estado enfrenta por causa dos incêndios que vem atingindo e ainda não foram controlados no condado de Los Angeles. Na sexta-feira, ele disse que o estado da Carolina do Norte foi abandonado pelos democratas e ele também falou que a gestão das enchentes e do furacão foi uma gestão muito ruim e ele falou que a Agência Federal de Gerenciamento de Emergências está atrapalhando tudo na Carolina do Norte e disse também que os democratas usaram a agência não para ajudar e falou que ele está indo para a Carolina do Norte porque essas pessoas foram tratadas muito mal pelos democratas e ele falou que deve resolver isso porque eles estão sofrendo com a situação do furacão de meses atrás. A Agência Federal de Emergências disse que ajudou já 13 mil famílias que usaram o seu programa de assistência e logo após as inundações, Donald Trump, inclusive, durante a campanha, ele disse que esses recursos estavam sendo usados para outros fins, que não para ajudar essas pessoas que foram afetadas pelo furacão, mas essa afirmação de Donald Trump é uma afirmação que não foi confirmada. Enquanto isso, Donald Trump tenta convencer também os congressistas a aprovarem recursos para ajudar nessa situação de emergência, tanto na Carolina do Norte quanto na Califórnia, já que os próprios republicanos mais conservadores insistem em uma economia de gastos justamente para conseguir melhorar a situação fiscal dos Estados Unidos, que hoje está com um déficit de 6%, que é um déficit, um saldo negativo das contas comparável às situações de guerra. Então, por um lado, há essa vontade do presidente Donald Trump de fornecer recursos e assistência tanto para essas famílias que ainda sofrem com as consequências do furacão Helene, quanto para as famílias que perderam as suas casas durante os incêndios no condado de Los Angeles. E líderes do Partido Republicano disseram numa reunião dessa terça que eles precisam estar cientes de como se paga as contas, isso numa reunião que Donald Trump teve, então, a portas fechadas com esses republicanos. Então, é algo que não vai ser tão simples para Donald Trump. Só para finalizar, Carol, o que se diz aqui, alguns analistas, é que Donald Trump está tentando renovar aquela máxima de aproveitar os primeiros 100 dias do mandato, que agora ele está tentando fazer tudo nas primeiras 100 horas, tamanha velocidade com que ele está tentando fazer, endereçar suas promessas de campanha, inclusive essa promessa de prestar assistência para essas pessoas afetadas por esses desastres naturais, Carol. E a gente sabe o quanto isso mexe com popularidade, basta a gente lembrar o quanto que abalou a popularidade do George Bush no caso do furacão Katrina e o quanto beneficiou Obama no caso do furacão Sandy, que devastou Nova York e Nova Jersey. É a Priscila Asbeck que está acompanhando essa agenda de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, e com esse belíssimo amanhecer lá em Nova York. Obrigada, Priscila. Vamos agora até a Suíça, vamos falar sobre o Fórum Econômico Mundial em Davos? E é com ele que está chegando aqui, Fernando Nakagawa, segue por lá acompanhando a agenda do fórum, que acaba hoje, viu? Quem falou nesse último dia por lá foi a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde. E aí aquela conexão também Suíça e Estados Unidos, porque tudo o que está acontecendo aí, as discussões passam por Donald Trump, né, Naka? Bom dia para você.
Bom dia, Carol. Dá para dizer que o Fórum Econômico Mundial só pensa naquilo Donald Trump. Menos de 12 horas depois de Trump falar aqui por videoconferência com o Fórum Econômico Mundial na noite de ontem, noite aqui no horário suíço, a gente teve hoje, agora há pouquinho, nesta manhã de sexta-feira, o último painel que era para discutir a economia global. Mas o painel basicamente girou em torno de Donald Trump e a repercussão ao que ele falou aqui ao fórum. Foi muito interessante observar porque a leitura que se fez neste painel, Carol, é a de que, olha, os Estados Unidos vão seguir esse caminho, aparentemente Trump pode ser um pouco mais pragmático do que se esperava, ele não está sendo tão belicoso, por exemplo, ao falar de comércio exterior. E, enquanto isso, a China também tem lá seu caminho, está com alguns problemas internos, mas continua crescendo a um ritmo de 5%. E aí, diante deste diagnóstico, a pergunta que prevaleceu foi: e nós, a Europa? E esta discussão foi interessantíssima. Christine Lagarde até rebateu algumas falas de Donald Trump ontem, falando que ele só avalia a balança comercial, não é bem assim, a relação entre os Estados Unidos e a Europa não é preto e branco, não é só isso, tem nuances, mas ela disse que este momento é um chamado para o despertar da Europa. Pediu para que os líderes europeus ajam juntos para, por exemplo, uma união bancária, uma união do mercado de capitais e para reter os talentos. Diz Christine Lagarde: temos de manter talentos e trazer de volta aqueles desencantados que estão do outro lado do mar, ou seja, nos Estados Unidos, trabalhando muito provavelmente com tecnologia. Este é o setor que está roubando muita gente daqui. E para terminar, Carol, Cristina Georgieva, que é diretora-gerente do FMI, do Fundo Monetário Internacional, ela fez uma comparação muito interessante. Ela disse que na Europa as crianças são educadas para serem humildes e nos Estados Unidos as crianças são educadas para serem confiantes. E ela disse: nós, europeus, precisamos ser mais confiantes, porque a nossa humildade talvez explique a situação da nossa economia hoje, que está meio apagada. Só se falou, então, na Europa e em Donald Trump por aqui.